Nós vamos trazer aqui a doutora Luísa, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre as alergias. Doutora Luísa, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos a sua presença aqui, doutora. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Olha, vamos falar um pouco das alergias, porque tem sido muito comum as pessoas sofrerem com alguns sintomas alérgicos, mas alguns são mais graves, doutora. Quais são os sintomas mais comuns de uma crise grave de alergia? Bom, os sintomas mais comuns costumam ser vermelhidão da pele, inchaço, olho, boca, coceira no corpo. Esses são os sintomas mais leves. Os mais graves são sensação de fechamento de garganta, falta de ar, até mesmo desmaio. Então, desmaio pode estar associado... Esse é um dos mais graves. Isso indica o quê? Pode ser mortal, por exemplo? Isso, exatamente. Isso é um fator, um sintoma que você tem que ir urgente para o pronto-socorro. Bom, e como é que as pessoas podem lidar com um problema como esse? Bom, nesse primeiro momento, às vezes é inevitável, né? Tem pessoas que desenvolvem diversos tipos de alergia no decorrer da vida. Algumas alergias alimentares, outros, no caso desse rapaz, devido à ferroada de inseto, foi uma fatalidade, infelizmente. Aí, em alguns momentos, não temos como prever. De qualquer forma, alguns pacientes que já sabem do quadro de alergia procurar um especialista para algumas medicações já ter no bolso, caso aconteça algo do tipo. Ter medicação no bolso? Como assim, doutora? Cada paciente precisa mais ou menos saber que alergia tem. Exatamente, tá? Nós, geralmente, dependendo do nível, do grau de reação, a gente explica para o paciente quais são os sintomas e qual medicamento ele deve tomar de acordo com qual sintoma. Por exemplo, se for só uma vermelhidão na pele, uma coceira, um antialérgico, se tiver um quadro de falta de ar, tem que usar a bombinha para poder resgatar o ar. Então, alergia é coisa séria mesmo. E cada caso precisa ser tratado de maneira específica, doutora? Exatamente, dependendo se for uma alergia alimentar, se for no caso de uma ferroada de inseto, então, há medicamentos, então cada tipo de alergia é um assunto diferente, mas no geral é basicamente isso. Existem testes para descobrir se eu tenho alergia a alguma dessas substâncias, doutora? Existem testes que nós fazemos em pele, tudo depende de acordo com a história do paciente. Às vezes o paciente vai num consultório, acha que nós conseguimos fazer testes alérgicos para tudo, não exatamente. Mas no caso de insetos, alimentos, alguns medicamentos, nós fazemos não só na pele, mas também em exames de sangue, para diagnosticar. De qualquer forma, a gente tem que fazer o exame de acordo com a história clínica. E no caso da ajuda de terceiros? As pessoas que estiverem se deparando com alguém que está no meio de um processo alérgico, como é que elas podem ajudar? E primeira coisa, ir para o hospital mais próximo. Nada de tentar fazer salvamentos? Não, se não tiver nenhuma, se não souber manejar esse caso, a melhor coisa é correr diretamente para o pronto-socorro. Porque, como eu falei, dependendo, se for uma reação mais grave, medicamentos intravenosos, medicamentos, injeções terão que ser administradas. E alguns pacientes que têm reações graves, eles costumam andar com uma canetinha de adrenalina, que é um medicamento auto-injetável e é de alto custo também. Não é barata? Não é barato e é difícil de achar aqui no Brasil. É uma coisa que nós, alergistas e a Sociedade Brasileira de Alergia, a gente está tentando implementar para ficar mais fácil. É um medicamento muito caro, nos Estados Unidos é fácil de achar nas farmácias, mas aqui no Brasil, infelizmente, tem que importar e o valor não é barato. Mas, doutora, não é todo mundo que vai andar aí com uma... Se for uma reação grave, tem que andar sim. Porque a vida é o mais importante. Com adrenalina? Com a caneta de adrenalina, auto-injetável. Mas ela já vem em doses calculadas? Isso, ela já vem, é uma caneta que quando você usa uma vez, você não usa mais. Tá, então só é aquela dose, porque aquilo pode levar a problemas sérios de saúde, né? Isso, e geralmente ela tem uma validade de 1 ano. Então, esse que é o problema. Além de ser um medicamento de alto custo, não é fácil de achar e a partir do momento que você usou uma dose, você não consegue usar mais. Prevenção. Como é que a pessoa que tem alergia deve se comportar para evitar crises?
Então, tudo vai depender do tipo de alergia. Se for, por exemplo, um paciente que tem alergia a um camarão, nesse caso, evitar, tomar cuidado quando for em algum restaurante, esse self-service, às vezes há contaminação, você vai fritar algum alimento e usou o mesmo óleo para fritar o camarão. Ou a colher. O fato de ter usado a colher. Tem gente que tem alergia só de sentir o cheiro. Tem alguns pacientes que têm alergia só de sentir o cheiro do leite. Às vezes a mãe está fervendo um leite na cozinha, na sala a criança já começa a ficar toda vermelha, a ter falta de ar. Então, alguns cuidados assim, saber qual é o agente que causa alergia e tentar manter a distância. Tá certo. Doutora, eu queria agradecer a presença Muito obrigada da senhora aqui pelo conosco. convite. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço a todos no Hospital São Marcos também pela colaboração aqui no nosso quadro Vida. Obrigado por ter vindo, doutora Luísa. Tá aí, olha só, gente, vamos ficar sempre em alerta para evitar problemas graves com essa história das alergias.